Fala aí galera do Batutinhas, aqui é o Bag de novo. Ah, eu tentei gravar vídeos antes, mas com essa questão teve o update, logo depois do update teve uma outra atualização pequena também. Tudo isso acabou apagando vários replays, tanto das guerras quanto dos ataques, e não deu pra fazer tantos vídeos por causa disso. Mas eu queria mostrar alguns ataques que foram importantes na guerra anterior. Não na guerra atual, porque a guerra atual foi. Aquela que passou foi ridícula. Eu acho que os clãs chineses nem estavam querendo jogar. Mas principalmente nessa que a gente perdeu. Tá? Ah, eu tenho recebido muitos pedidos de gente querendo que faça alguns reviews sobre Go Wii, Go Wipe, que são. Acho que são as estratégias mais populares aí, principalmente de CV9. Tá? Ah, Pra quem não sabe, GoWiWi é Golems, Wizards e Witches, então Golem, Magos e Bruxas, e GoWipe é Golem, Magos e P.E.K.K.A.s. Tá? São duas estratégias diferentes, você tem que usar para bases diferentes, dependendo do layout, dependendo do como você usa, mas eles têm um princípio muito parecido. Né? Eu queria falar de alguns pontos deles. Eu falei com o Dé, pedi para eu poder mostrar esse ataque dele. E uma coisa que é interessante, que ajudou muito no ataque dele aqui, foi principalmente o fato dessa. Praticamente a base, o setor central da base, ele é um único compartimento, né? Porque os muros não estão interligados no meio, na verdade aqui. Então, quando você olha essa seção central, basicamente você não tem um, nada com que se preocupar, né? Então você tem seus golems podem ir na frente dos magos, protegendo eles, sem ter que esbarrar nos muros, porque basicamente o que realmente estraga o seu ataque de Go Wii ou Go Wipe é os golems batendo no muro, os magos encostam do lado dos golems e eles começam a tomar ataque junto com os golems e eles não vão na frente protegendo os seus magos, então você tem que ter, de alguma forma, certificar ou com o Jump Spell ou com o Wall Breaker de que seus golems estão, pelo menos, até metade da base estão sempre na frente das suas tropas principais, que são seus magos, suas bruxas ou seus P.E.K.K.A.s, tá? Então, nesse caso aqui, esse layout favoreceu muito, porque toda essa parte central aqui, ele é um único compartimento que pode fazer com que os golems caminhem livremente. Então, sobraram basicamente 6 estruturas do lado de fora, que ele teve que lidar, que poderiam estragar o ataque dele. O resto está tudo dentro, né? Então, se a gente pensar assim, em teoria, eliminando essas 6 estruturas do lado de fora, o restante aqui dentro você consegue eliminar com golems e magos e bruxas ou pecas ou o que for, né? Mas vamos olhar o ataque aqui. Deixa eu falar de alguns pontos, principalmente do começo do ataque, que é super importante. Eu tenho visto muita gente cometer alguns erros pequenos no começo de um ataque de Go Win. Não necessariamente você precisa atrair as tropas, mas como eu sempre digo, se for possível atrair, é sempre melhor lidar com elas fora dos muros, né? Porque você tem certeza de que tem mais tranquilidade de matar elas. Então ele dropa alguns magos aqui, tinha um balão que atrapalhou um pouquinho, e tinha o último mago que matou o balão aqui. Bom, um dos fatores essenciais, né, de Go E e Go Wipe. Eu acho que essa estratégia sempre pede 3 golems. De preferência, sempre um golem level 5 no seu castelo. Porque esse é o cara que vai ser a força principal, normalmente é o que você dropa pelo meio, para tomar mais porrada, absorver mais ataques, para resistir por mais tempo. 2 golems bem abertos sempre é o ideal. Tipo, se bobear, nesse caso aqui, como não tinha tantas defesas mais próximas, eu droparia até mais aberto, para ter certeza de que você atrai todas as defesas, pelo menos todas as defesas iniciais, né? O máximo possível de defesa para que seus magos que venham depois não tenham nenhum tipo de ataque sobre eles. Tá? Ah, Nesse ponto foi ok, ele abriu bem, mas o que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado é aqui. Quando você quando você usa a GoWi,
Eagle Wipe. Normalmente você deixa para dropar as suas bruxas, as suas bruxas e os seus pekkas um pouco depois. O que pode ser bom ou pode ser ruim. Você tem que saber o momento exato para dropar essas tropas que vão ser a sua força que você quer que entre, pelo menos no meio, né, da base. Uma das maneiras de fazer isso é o que a gente chama de criar o funil. Tá, e muita gente às vezes não tem muita ciência de como fazer isso e sempre reclama que os pekkas ficam dando a volta na base, as bruxas não entram e o ataque acaba sendo mal sucedido. Um dos fatores para isso acontecer é exatamente isso aqui. Se você dropar todos os seus magos de linha logo de cara, eles vão eliminar todas as estruturas que vão estar aqui na frente antes mesmo que você drope os seus pekkas ou suas bruxas, tá? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você eliminar tudo isso daqui que eu marquei com X, obviamente, talvez aqui, quando você dropar o seu Golem ou o seu P.E.K.K.A por aqui, a estrutura mais próxima dele, normalmente vai ser as estruturas do lado, tá? Porque quando você faz o drop das tropas e quando você concentra muito, vamos supor que você concentra o seu drop aqui, começa a dropar todas as suas tropas aqui. A tendência, óbvio que não é uma regra, mas a tendência é que eles façam destruição num sentido meio radial. Tá? Elas sempre vão destruindo mais ou menos o que está mais próximo de onde você dropou. Então você tem que tomar um pouco de cuidado para que esse movimento radial, onde você tenha as destruições nesse sentido, não sobrem estruturas laterais que possam atrair as suas outras unidades. Porque vamos supor que ele destrua até aqui, né, sobre essas 3 unidades. Quando você dropa uma unidade aqui, a unidade mais próxima normalmente são as dos lados. Então você não pode demorar muito, mas também não pode ser muito rápido ao dropar suas tropas principais, para ter certeza de que elas vão caminhar por dentro. Né? Então a minha sugestão é para você fazer funil, dropar 3 golems, que nem ele fez, essa parte foi correta. Mas depois disso, eu droparia talvez um mago aqui, 2 no máximo. Aqui embaixo, eu tirei da posição. Mas aqui embaixo, talvez eu dropasse um mago aqui e outro mago aqui, no máximo, tá? Porque você tem que deixar as estruturas do meio de propósito, para que quando você drope as suas tropas principais, a hora que você tiver que dropar, por exemplo, a sua bruxa ou sua P.E.K.K.A, eles vão para essas estruturas, não vão correr para os lados. Né? Então é importante você fazer o funil de forma que isso aconteça. Então, a gente chama mesmo de criar o funil porque você tem que fazer com que as estruturas elas sejam destruídas mais ou menos nesse sentido, que cria esse funil que a gente chama, onde você cria um caminho por onde seus ataques, suas tropas podem caminhar, né, e de estruturas. Então você tem que tentar evitar que elas caminhem por esses lados. Então o único jeito de você evitar isso é que você destrua primeiro essas estruturas, porque normalmente P.E.K.K.As e bruxas elas atacam qualquer coisa, diferente de golems, porcos ou balões, né, que atacam só defesas. Então você tem que tentar criar essas zonas onde você tem uma certa destruição e sobre as estruturas do meio. Tá? Vamos olhar aqui o resto do ataque. No caso aqui, vocês vão ver, ele conseguiu destruir boa parte do que está fora, já dropou as bruxas, né? E nesse caso, obviamente, tem a rainha aqui atraindo, né? Conseguiu abrir aqui o muro. Então, ele está caminhando boa parte das tropas para dentro, mas algumas já estão indo para fora, pelos lados, né? E aí quando ele dropa o rei, nesse momento que ele dropa o rei, se você olhar com atenção, como não houve essa destruição e ele dropou o rei aqui, né? A estrutura mais próxima vão ser essas daqui. Ele nunca vai caminhar daqui para cá, para essa X-Bow e evitar essas estruturas. Então você não criou o funil aqui. Na verdade, o que você tem aqui é esse sentido de estruturas. Então, como vocês podem ver, eles vão criando um efeito meio radial de destruição no meio, porque você concentrou as tropas no meio. Né? Então, qualquer coisa que você drope aqui agora, nesse momento, elas vão para os lados. As estruturas mais próximas sempre vão estar dos lados, nunca vão estar no meio.
Então você não vai conseguir fazer com que elas caminhem para cá. E se você erra no começo, depois você tem que fazer uma destruição muito grande, muito maior, né, das estruturas para ter certeza que elas vão para lá. Então é importante você saber o momento correto e começar a dropar as tropas no sentido correto também. Sempre de fora para dentro para criar o funil, né, e sempre não precisa dropar todos os magos de uma vez. Acho que 4 magos no máximo, talvez 2 de cada lado para criar um funil são excelentes. O restante aqui no meio você pode deixar para suas tropas principais destruírem. Tá? Então vamos seguir aqui. Dropou também o P.E.K.K.A, que nem eu falei. Ele viria para cá, não tem jeito. A rainha ele já dropou aqui embaixo também, talvez até pensando nisso. Mas, que nem eu falei, como essa seção central da base ela não tem paredes, os magos, os golems eles conseguem seguir na frente protegendo, né, os magos. Isso que ajudou bastante no ataque dele. Tá? E é super importante essas tropas, no caso aqui foi importante essas tropas seguindo pro lado de fora para exatamente pegar aquelas estruturas que eu falei que estão fora da seção central, né, que são as que poderiam estragar o ataque dele. Por isso que esse ataque de Go Wee ou Go Wee Wipe, não sei, com P.E.K.K.A, acabou resultando em 3 estrelas, porque teve essa destruição do lado de fora. Porque uma das coisas também que acontece muito nesse tipo de ataque é você conseguir fazer a penetração, você consegue centralizar todas as suas tropas, mas quando você chega lá no meio, você tem praticamente todas as outras defesas atacando as suas tropas que estão no meio da base. Né? E normalmente é ali que o seu ataque morre, de Go Wee Go Wipe, no centro da base logo depois que você destruiu o centro da vila. Eu reparei isso no ataque aqui do Tanaka. Vamos olhar o ataque do Tanaka. Ele não fez muito bem o funil, mas ele conseguiu centralizar as tropas. Eu vou adiantar um pouco aqui, só para vocês verem. Então, ó, o fato de você não limpar essas estruturas do lado fazem com que as suas tropas caminhem nesse sentido. Então você tem que tomar cuidado quando elas vêm pra cá. Né? Ele jogou aqui alguns spells, raid pra acabar conseguir eliminar as tropas, mas sobraram algumas estruturas aqui, elas vão acabar desviando esses magos aqui, e sobraram estruturas aqui também. Então, como vocês podem ver, as tropas que ele for dropar depois também vão caminhar para os lados. Né? É que ele já dropou quase tudo, sobrou muito pouco, mas e as tropas do clã aqui sempre acabam servindo como um imã, né, atraindo as tropas que estão aqui para confrontar elas. Mas tem que tomar cuidado com esse ataque. Então, você vê o rei. O rei aqui, por exemplo, ele não foi pro meio. Mesmo tendo o Clan Castle, ele começou a ir para cá só depois que ele reparou, ele voltou. Se tivesse destruído todas as tropas do clã, ele não iria pro meio, por exemplo. E aqui tá chegando perto de um dos problemas que tem esse ataque de Go Wee Go Wipe, que normalmente quando funciona e dá certo, acaba frustrando um pouco o pessoal. Nesse momento, quando ele conseguiu colocar todas as tropas dele no meio e destruiu o Clan Castle, você tem as 2 torres atacando, você tem o morteiro, você tem as 2 torres arqueiras atacando, você tem até o canhão aqui de fora atacando, esse morteiro, a X-Bow, essa torre arqueira, esse torre do mago, essa torre arqueira. Então, você acaba sendo bombardeado de todos os lados pelas defesas. E esse é um dos problemas que causa o Go Wee. Apesar dele conseguir limpar praticamente metade da base aqui, e é por isso que essa estratégia é tão eficiente para ganhar 2 estrelas, seu ataque dificilmente acaba resultando em 3 estrelas, porque depois você fica preso aqui dentro, sendo bombardeado por muito dano por segundo, e você não consegue sair daqui para continuar a destruição do resto da base. Seus golems vão ficar presos nos muros, os magos e as bruxas vão encostar do lado do golem, porque também estão parados aqui, e eles vão começar a morrer principalmente pelas estruturas que dão dano por área, né, que são as torres do mago e os morteiros. Mas para garantir 2 estrelas, que a gente vê aqui, quase metade da base já tem 44% de destruição, poucas estruturas faltando para ganhar 50% e já destruiu o CV. Então, para efeito de 2 estrelas é realmente uma das melhores estratégias. Né? Então esse é um dos problemas que causa. E eu já vi, acho que até um ataque no caso, que ele conseguiu varar a base inteira. E que nesse caso aqui, você consegue passar reto
vamos supor assim, na base, você vem numa direção e praticamente você não para. Né? Você consegue fazer todo o trabalho de vir pelo meio, destruir tudo pelo meio, você destrói algumas estruturas do lado, né? Mas do lado de fora acaba sempre sobrando as estruturas que você não conseguiu matar. Aqui no caso teve bruxas e magos que conseguiram destruir essas torres aqui. Mas é comum isso acontecer. Ou seu ataque morre aqui no meio, cercado pelas defesas, ou ele passa reto e deixa as estruturas do lado. Né? Então, ou essa base é muito fraca e suas tropas, mesmo depois que elas passarem pelo centro, elas conseguem dar a volta e matar o que falta, ou você, por algum motivo, que nem o ataque do deck foi anterior, algumas tropas desviam pelos lados e conseguem ir matando do lado de fora e todas elas terminam no mesmo lugar aqui do outro lado da base. Então, tem um pouco de sorte nisso, porque você não consegue garantir que as tropas que vão do lado de fora vão caminhar na mesma velocidade que as de dentro, que é essa coisa mais importante. Porque se você não conseguir fazer com que tudo caminhe ao mesmo tempo, certamente um dos lados vai sofrer mais dano que o outro e você não vai conseguir terminar o seu ataque corretamente. Então, é um bom ataque, não vou falar que é um ataque ruim, os dois ataques foram muito bons, conseguiram as 2 estrelas com muita propriedade, mas precisa tomar cuidado. Pode resultar nessa situação onde você tem suas tropas sendo cercadas. E esse é um dos motivos pelos quais foram criadas estratégias como Go Hog ou Go Lava. Né? Nessa mesma guerra, acho que o Noira fez um ataque de Go Hog. Então, se a gente olhar o ataque do Noira, se a gente olhar o Troop Composition, é quase um Go Wee, né? Você tem 2 golems aqui, ele tem mais um golem no Clan Castle, 13 magos, talvez um pouco demais, 2 bruxas e 14 hogs. Talvez o que tenha faltado aqui para ele seja um pouco mais de hogs para ataque, mas o conceito foi correto. A ideia do Go Hog é você usar a primeira parte do seu ataque, que é um Go Wee, né, para fazer uma destruição e matar o Clan Castle, matar a rainha e tentar pelo menos detonar uma bomba gigante, se tiver bombas gigantes, né, porque são os que realmente matam os Hogs. Eu não sei se as bombas gigantes estavam aqui, tô assumindo. E é comum você conseguir matar também uma X-Bow. Então, nessa primeira parte, onde você usa os seus dois heróis, as tropas do clã, né, os magos e as witches, né, o restante das estruturas que ficam do lado de fora, acertando as suas estruturas, você mata com os porcos. Então, esse é o conceito de Go Hog, né, corretamente. Então, se a gente avançar um pouco mais rápido aqui, a gente vai ver o drop. Ele acho que começa por esse lado. 3 golems, seguido pelos magos para dar uma limpada. Limparia um pouco diferente, mas conseguiu fazer com que as tropas dele entrassem. Tinham lava no castelo. Dropou aqui o rei, assim que... Normalmente você tem que dropar o rei só depois que as tropas do clã começam a sair. Agora com o novo spell de Poison, eu não sei se é tão importante mais isso, mas o importante do rei aqui é ele matar a rainha. Se você conseguir fazer o rei matar a rainha nessa primeira parte do seu ataque, ele vai ser bem sucedido. E normalmente o rei, como ele vai na frente, ele é o que detona as Giant Bombs. Eu levaria também talvez um jump aqui. Acho que faltou um jump aqui para ele poder atacar diretamente a rainha aqui. Né? Então, acho que nesse ponto faltou talvez um jump aqui. Conseguiu matar a rainha, matou a X-Bow. Então, praticamente agora, a gente vai ver ele dropar os hogs. Então, alguns hogs aqui, ele vai mandar basicamente alguns hogs nesse sentido. O mesmo conceito de Go Lava, você tem que tentar seguir num sentido. Ou no sentido anti-horário, que é esse caso, ou no sentido horário. Mas é importante que você não drope um de cada lugar. Você tem que ir tentando dropar aos poucos, porque desse jeito você consegue fazer o heal. Porque se você destrói essa primeiro, e na sequência essa,
Os hogs que estão aqui, eles começam a caminhar juntos para essa, aí eles caminham junto para essa, então eles vão se concentrando, vão se agrupando. Então quando você tem esse grupo de hogs caminhando, você consegue curar eles com mais eficiência. Tá? Por isso que se você dropar um, 3 ou 2 em cada lugar, você vai acabar não conseguindo curar todos eles ao mesmo tempo. Tá? Então, dropou os hogs aqui, dropou mais alguns aqui, eu droparia um pouco mais perto, mas o conceito foi correto. Saindo desse canhão, ele dropou aqui um rio, que foi bom. Juntou aqui no canhão, vai juntar na defesa aérea. Talvez eu esperasse um pouco para dropar todos os hogs de uma vez que ele dropou, porque como você pode ver, ainda tem bastante estrutura. Tem um golem perdido aqui, mas o ideal seria ele esperar um pouco quando os golems chegassem aqui em cima. Mas é difícil, não tem muito jeito mesmo. Você tem que tentar, é na prática que você tem que ir tentando acertar o Gohog. Quando a gente vê esses porcos morrendo, esse golem vai conseguir passar por esse muro. E, na verdade, se ele tivesse guardado, eu diria, uns 5 hogs para esse momento, seria o ideal. Nesse momento, ele tem esse morteiro atacando o golem, essa torre arqueira, esse canhão, e essa torre arqueira já vai virar para esse cara. Então, nesse momento, das 5 defesas que sobraram, 4 delas estão atacando o golem. Se ele tivesse 3 ou 4 porcos, acho que talvez meia dúzia, né? Ele conseguiria limpar o restante. Né? Os que morreram aqui, que estavam sem proteção, poderiam ter sido guardados um pouquinho para o final. Mas depende de cada base, não necessariamente você tem que guardar. Né? Mas esse é o conceito do Gohog, e por isso que foi criada essa estratégia, porque o Go-Yi é normalmente uma estratégia que morre aqui no meio. E você sobe com essas estruturas do lado de fora. Esse foi o conceito que eles criaram para ter esse tipo de base, onde você tem bem separado, defesas em cada compartimento, etc. Então você tem que tentar, do lado de fora, o que você não conseguiu acertar, pegar com balões ou com porcos. Né? Mas acho que é isso. Acho que também muito importante saber fazer o funil. Acho que teve um outro ataque aqui que o Dé até fez o funil melhor. Se a gente olhar qual foi a base que ele atacou. Vamos ver. Foi a 18. Vamos ver a 18. Essa aqui acho que ele já mudou um pouquinho a estratégia dele também. Fez um buraco. 3 golems. Limpou aqui. Conseguiu fazer um pouco do funil, mas as tropas aqui acabaram concentrando. Eu acho que o ataque dele que ele usou melhor, esse conceito, foi na última guerra. Vamos olhar o ataque dele da última guerra. Aqui. Foi o... quatorze. Ok. Então nesse ataque os golems foram muito mais separados, acho que isso foi legal. Olha só o drop de magos. Então quando você olha, esse sim foi uma das coisas que eu estava discutindo até quando era no chat. Magos aqui, magos aqui. Essas estruturas ainda estão intactas antes dele começar a dropar as tropas. Então, esse é o funil que você tem que criar. Né? Você tem que tentar criar um funil de forma que as estruturas que sobram sejam mais concentradas no meio. Isso vai forçar com que os seus heróis, e suas pecas e suas bruxas não tenham muito mais para onde ir a não ser pelo meio. Tá? Então, esse é o conceito do funil, super importante de fazer esse funil antes de começar a dropar as outras tropas. Principalmente antes de dropar até o Wallbreaker. Que nem eu falei, acho que não precisaria de tantos magos, acho que 2 aqui seriam suficientes. Não precisaria de muito mais que isso, poderia reservar o restante para dropar depois aqui no meio. Né? Então, olha a diferença dos ataques. Né? Por mais que tenha os Wallbreakers, aqui o Wallbreaker não foi, mas quando você dropa depois e ainda tem essas estruturas aqui no meio,
a concentração de tropas é muito maior. Você consegue direcionar elas muito bem para o centro da base, que eu imagino que é onde ele queria que as tropas fossem. Poison Spell, talvez um pouco mais pra dentro, né? Tem que colocar onde as arqueiras vão ficar paradas. Mas olha como não teve nenhuma, quase nenhuma tropa que foi pelos lados, né? Então você consegue ter essa concentração, mas, que nem eu falei, depois que você consegue entrar, tem o problema que você fica preso lá dentro. Então é de se pensar qual que vai ser o seu objetivo. Se o objetivo é conseguir 2 estrelas ou conseguir 3 estrelas. Então são bem diferentes os ataques. Obviamente que 3 estrelas é muito mais complicada, mas você não tem essa questão de ficar preso no meio, onde você não consegue atacar as estruturas do lado de fora e todas elas morrem no meio porque estão cercadas de defesas. Bom. Esse é um dos motivos também pelos quais o pessoal gosta muito de atacar pelos lados. Né? Porque normalmente uma base, quando ela é retangular ou se não super quadrada, né, um losango, você já tem um funil natural. Né? Então quando você vê aqui, isso já é um funil natural. Você não precisa, não tem tanto esforço de destruir as estruturas dos lados. Então vamos supor aqui, se você destruir, por exemplo, essa mina e talvez essa daqui, essas duas minas e esses dois barracks, né? Você pode dropar o que você quiser, que elas vão seguir pelo meio, tá? Então isso já cria naturalmente uma forma de funil. É só você certificar que as estruturas não têm uma continuação de uma estrutura para outra, né? Que eles vão caminhar por fora. Você quebra o fluxo aqui, então se você quebra o fluxo com 2 magos, quebra o fluxo aqui, as estruturas mais próximas sempre vão estar dentro. Então elas sempre vão caminhar por dentro da base e você vai ter certeza que elas vão entrar. Então esse é um dos motivos pelos quais o pessoal fala que é mais fácil atacar por uma quina. Porque o pessoal normalmente usa Go Win ou Go Wipe e essas quinas normalmente já são um funil natural. Não que é obrigatório, eu não acho que toda a base deve ser atacada pelas quinas, né? Mas acaba sendo um pouquinho mais fácil, né? Ao invés de você ter que criar o funil aqui, de você ter que destruir aqui uma seção, outra seção aqui, lá já é um pouco mais natural. Né? Mas isso não. Para quem consegue fazer o funil corretamente, não tem tanta influência. Você pode sim atacar por esse lado. Não tem tanto problema. Ok? Bom, acho que é isso, pessoal. Falei demais aqui. Vou tentar fazer outros reviews depois. Então é isso. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.